Olá, meu nome é Renato Souza, sou estudante de psicologia, pesquisador de saúde mental, escrevo artigos e tenho especializações em logoterapia, análise existencial, tenho uma especialização em autismo, possuo uma especialização em intervenção e psicoterapia em casos, desculpe a minha dicção, em casos de crise e ideação ao suicídio. Possuo uma extensão universitária em aba, análise do comportamento aplicado. Tá? Então, dando continuidade ao que eu venho contextualizando desde o episódio 1, foi que durante essas minhas especializações eu me deparei com essa pesquisa, com o resultado. É uma pesquisa americana, não tem uma pesquisa neste sentido no contexto da sociedade brasileira, tá? Mas tem uma pesquisa americana que aponta que o número de pessoas que cometem suicídio, que estão dentro do espectro do autismo, o número de pessoas chega a ser 9 vezes maior do que as pessoas que estão fora do espectro. E isso é muito preocupante. Alguma coisa, o que isso aponta, né? Pelo menos para mim, né? O que isso sinaliza? Alguma coisa precisa ser melhorado, né? Ou alguma coisa está errado durante os estímulos e tratamentos que nós estamos ofertando para essa parcela da sociedade, alguma coisa não está dando certo. É isso que me preocupa. E nós vivenciamos o autismo aqui dentro da nossa casa, né? O que me preocupa mais ainda. Então, até se me permitirem usar uma expressão que meus pais usaram no decorrer de toda a minha vida, eu sei que não é a mais bonita e nem mais correta, metodológica, mas se vocês me permitirem, eu não vou esperar a água bater na minha bunda para eu fazer alguma coisa em função da minha vida familiar. Tá bom? Então eu me mobilizei a estar estudando, pesquisando, achando caminhos e achando opções de criar uma linha de estímulos e cuidados levando em consideração fatores de proteção, sendo que essa estatística é altíssima e sinaliza muita coisa, porque nós temos na sociedade muitos subdiagnósticos, né? Nós temos na sociedade muitas intercorrências de suicídio que a pessoa não foi diagnosticada, que a pessoa não foi, que não foi levada em consideração, que não foi notificado esta condição da pessoa que cometeu. Então, se o que foi ofertado de acesso de informação já aponta que o índice é 9 vezes maior, você imagina se nós levarmos em consideração as possibilidades de subnotificações, esse número provavelmente seria ainda maior, tá bom? E o que nós vamos fazer a respeito disso? Foi a grande pergunta e a incógnita, tá bom? Então, eu comecei a trabalhar coisas aqui dentro da minha família, também pautado nas principais teorias, e daí também uma das motivações de entender o fenômeno do suicídio com profundidade, fazendo uma especialização no tema, vendo quais são as principais preocupações, as principais metodologias, as principais pesquisas e as principais teorias para tratar e atender pessoas que estão vivenciando esta crise, tá bom? E aí, associando as duas questões, eu implantei aqui dentro da minha casa linhas de estímulos para criar fatores de proteção para que nós possamos nos proteger deste tipo de evento, tá bom? Então venho aqui compartilhar com vocês e foi também um dos motivadores da produção, né, do artigo, tá bom? Vamos lá. Dentro da análise de intervenção em crises de pessoas com suicídio, existem uma análise de fatores de risco e proteção. Isso é importante ressaltar,
que o que coloca a pessoa numa condição de estar experienciando, vivenciando uma crise, uma coisa muito ruim, um acontecimento disruptivo, e o que coloca essa pessoa numa condição de potencial de risco mais baixo, ou de risco moderado ou de risco grave, para da ideação, partindo da ideação e indo até o cometimento do ato, está na métrica da análise desses fatores, que são os fatores de proteção e os fatores de risco. E aí que está o grande problema da pessoa com autismo. A pessoa com autismo, ela tem, pelo seu próprio funcionamento, pelas próprias características de como ela experiencia a sua vida e as questões sociais, culturais, ela naturalmente ela possui maiores fatores de risco e menos fatores de proteção. Então, uma ressalva que é importante ser feita, que nessa pesquisa ela aponta aqui, que os riscos de suicídio em adultos autistas sem deficiência intelectual, em comparação com os neurotípicos, é 9 vezes maior. Então a ressalva vem aqui nesse aspecto do sem deficiência intelectual, que comumente é atribuído a esta condição à pessoa com autismo de nível 1, certo? Uma pessoa que navega melhor pela sociedade e, como no episódio 2 nós falamos sobre as pressões sociais, sobre essa leitura ambiental, sobre se expor a estímulos aversivos, sobre pressões familiares, sobre a cobrança de ser autônomo, de produzir, a menor oferta de suporte e etc. É uma pessoa que está, além das dificuldades já inerentes ao funcionamento e à condição dessa pessoa ter autismo, ela ainda sofre todas essas pressões. Então, é uma pessoa que está exposta à exaustão crônica e consegue mascarar os traços, e aí vem a teoria do masking, né? Para tentar decifrar nuances e lógicas. O impacto cumulativo de viver em uma sociedade pautada pelo capacitismo e pela neurotipicidade. Então, é uma sociedade que ela tem o seu funcionamento próprio e as pessoas vivem suas próprias vidas e não vão parar, na maioria das vezes, para tentar interpretar ou entender como o outro vivencia a sua, e a não ser pessoas mais próximas e pessoas que têm questões de empatia e simpatia mais afloradas, né, na sua personalidade, mas a sociedade ela navega por si só e a pessoa com autismo tem questões de dificuldades com coisas que são muito autônomas dentro da sociedade, né? As pessoas aprendem sozinhas e não têm dificuldade, sem grandes esforços e ensinamentos de como as outras pessoas se comportam, as pressões sociais, comportamentos sociais, leituras de microexpressões, de posturas, né, de ambiguidades que são impostas, né, questões que também já trabalhamos mais, mas ainda trabalhamos com meu filho, né, de dizer uma coisa querendo dizer outra, né, aquele famoso, que é um exemplo também literário muito comum, a pessoa com autismo está trabalhando com vendas, e aí a pessoa vem, olha um produto e fala, eu volto mais tarde eu passo aí. Que a pessoa, dentro da nossa sociedade, e é muito cultural do brasileiro, eu não quero comprar, mas eu não quero entrar em detalhes do porquê eu não quero, mas eu não gostei. E a pessoa com autismo vai ficar esperando essa pessoa retornar, né? Muitas das vezes, por não entender que é um movimento social, né? Isso tem que ser treinado, mas dentro da sociedade as pessoas neurotípicas, elas aprendem naturalmente, sem esforço, questões como essa, questões de microexpressões, questões da pessoa sorrir, mas está fazendo expressão de que não está gostando, isso tem que ser parado, treinando com meu filho. Fiz muitas vezes isso, né? De parar no meio de um contexto social e falar, filho, olha aqui, vamos olhar para o rosto dessa pessoa, e a pessoa fica, não tem nada a ver, não. E eu ter a cara de pau de falar, mas eu preciso ensinar ele, me perdoa e tal.
Eu preciso ensinar, filho, olha lá, ela não está gostando, ela está rindo. Ah, mas pai, mas ela está rindo, mas ela não está gostando, filho. E, e aí você tem que olhar, olha o olhar dela, olha o rosto dela, olha o sorriso dela. E você tem que parar e treinar na prática e não perder essas oportunidades que a própria sociedade colocava e ter eu como tutor ali presente e próximo. é, foi uma, foram muitas oportunidades que talvez a maioria das famílias não tem, né? Então, isso proporcionou uma evolução, né? De entender essas nuances no momento que elas estavam acontecendo e eu como pai e voltado de tentar fazer o meu filho navegar melhor na sociedade, não perder as oportunidades. Então, chegava a ponto de às vezes ser constrangedor e eu com todo respeito e educação e formalidade que eu costumo ter nas minhas relações com as pessoas, eu não perdia essas oportunidades, tá bom? E acabava ensinando, né? Pois na fase adulta será muito mais difícil das pessoas entenderem, flexibilizarem e etc. Então, fui aproveitando as oportunidades. Mas pessoas que navegam com essa dificuldade na sociedade são pessoas em constante processo de frustração, de dificuldade de integração na sociedade. Eu falo também bastante das questões religiosas também, que é um fator de proteção, e eu falo no meu artigo sobre um protocolo que eu tentei montar de forma mais a simplificar e a unificar as teorias, porque tudo sobre suicídio está muito esparso, né? Neuri José Botega é um autor que ele traz muita coisa em seu livro de forma prática. É um livro que, inclusive, eu recomendo que as pessoas que queiram se inteirar devem ler, devem procurar, porque ele segue essa linha de trazer as, aspectos práticos sistematizando. E eu tentei fazer isso ainda de forma mais resumida e trazendo até mais coisas mais amplas, né? Como as questões sociológicas de Emily Durkheim. Então, que também acredito, porque eu acredito que e as pesquisas e os estudos mostram, né? Não é só uma crença minha, né? Que o suicídio é um fenômeno biosocial, né? O biopsicossocial, e eu acredito que é biopsico sociocultural, né? Eu acredito que ainda é mais amplo, porque tem influências culturais, né? Muito fortes, né? Então, países como o Japão, né? Que tem, apesar de ser uma cultura muito ampla, né? Um exemplo cultural de cuidado social, de responsabilidade social, eles têm questões culturais, né, da própria evolução da sociedade deles com esse fenômeno. Então, os índices de suicídio no Japão são bem altos e preocupantes, tá bom? Mas voltando, os fatores de proteção dentro do transtorno do espectro do autismo, eles são muito rasos das pessoas que vivenciam o transtorno, porque já tem dificuldades sociais, né, critério diagnóstico, né, de dificuldades de comunicação social, tem dificuldades de se integrar em grupos, é fator de proteção, de se estabelecer na sociedade, é fator de proteção, né, da troca de relações familiares, é fator de proteção. E no autismo tudo isso é muito dificultoso, né? Tem as questões religiosas, tudo é muito subjetivo, né? Tudo é muito subjetivo, tudo que é religioso. E eu me aprofundei bastante em questões religiosas, me deu o trabalho de ler a Bíblia, tudo é escrito em... Ó, minha dicção de novo, né? Me perdoem. Tudo é escrito em parábolas, né? As religiões atuam de forma a interpretar pela pessoa, na grande maioria das vezes, né? A ter um líder religioso que interpretam os acontecimentos espirituais e questões de desenvolvimento espiritual, e não falando de uma religião específica em si, é um fator de proteção muito forte, né? As estatísticas mostram isso, não sou eu que estou falando, né? E atuar de forma
espiritual, de desenvolver essas questões de espiritualidade dentro do autismo é muito difícil também, por essa questão subjetiva. Eu pego pessoas com rigidez cognitiva, com uma necessidade de concretude, que é uma das facetas da própria rigidez, né, segundo a neurociência, e como eu vou trabalhar coisas tão subjetivas e tão imaginárias, né, e com explicações tão distantes de coisas concretas, né, que é uma necessidade do funcionamento da pessoa com autismo. Então, trazendo agora uma questão subjetiva minha, nós adaptamos a linguagem da religiosidade com coisas mais concretas. Por exemplo, o meu filho, ele sabe, eu li em algum momento e mostrei desenhos sobre Gênesis para ele, da criação do homem, da criação da mulher, da criação da terra. Eu trouxe, falando de cristianismo, que é como nós experienciamos, apesar da minha esposa ser budista, mas nós chegamos a essa métrica de que era necessário, até como fator de proteção, para outras questões, para navegar melhor na sociedade, que nós poderíamos desenvolver o cristianismo, mas ele aprende também conceitos muito maravilhosos do budismo. Tá? Mas eu expliquei para ele o formato bíblico, mas além disso eu trouxe dados científicos muito importantes para ele, que trouxe essa concretude e fez ele navegar pela espiritualidade de uma forma plena. Né? Então eu trouxe para ele também dados concretos. Por exemplo, e eu pretendo um dia escrever sobre essa adaptação para ser trabalhado, e isso pode ser feito com qualquer religião, que as pessoas adaptem a linguagem para coisas mais concretas e exemplos mais concretos. Por exemplo, é muito difícil para o meu filho entender que o homem foi feito do barro, da argila, que um poder superior criou o universo e falou, e aí as questões começam a vir da concretude, né? Mas quem criou esse poder superior? E de onde ele veio? Quem é a mãe dele? Quem é o pai dele? E como que a luz surgiu do nada? Nada surgiu do nada? Como que surgiu do nada? Então, como que faz para surgir? E etc. Mas a concretude veio no seguinte, além de explicar essa parte, eu falei, é como a humanidade achou explicações dentro dessa linha religiosa. Eu falei, mas tem a linha científica que explica certas coisas. Por exemplo, vamos lá para a minha explicação adaptada. A quantidade de coincidências para que houvesse vida na Terra e da forma que as condições atmosféricas, as condições de posicionamento do universo, de órbita da Terra, do satélite natural que nós temos, que controla as marés, da força gravitacional, das condições orgânicas. Falei para ele, levando em consideração desde a criação do universo para a criação da primeira forma de vida na Terra, o número matemático é 10 elevado a 80, a 80ª potência, né? 10 elevado a 80. Isso é o que matematicamente nós temos como estatística para que nós tivéssemos as condições perfeitas. E falando de probabilidade, essa probabilidade ela é surreal. Não existe condições probabilísticas que corroborem com um número tão alto de coincidências para que a gente possa justificar que isso é coincidência. Então, matematicamente falando, é impossível. Simplesmente é impossível. Né? E falei para ele, então, isso nos força a entender que tudo foi orquestrado para que fosse dessa forma, para que houvesse vida na Terra. Que uma mente organizadora superior criasse as condições perfeitas e tudo foi organizado milimetricamente para que fosse assim, pensando na imensidão do universo, e que a Via Láctea é uma galáxia muito pequena. Né? Então, nós só podemos pressupor que essa força superior, e cada religião vai chamá-la de uma forma, é Deus. Né? Cada religião, dentro das suas condições de conhecimento, vai nomear de uma forma. Tá bom? E isso fez muito sentido para ele. Então, eu associei a parte visual e imaginária com dados concretos, matemáticos, de probabilidades e conceitos muito concretos para poder
justificar e explicar para ele. E falei, como a gente se comunica com Deus, com essa força superior? Cada religião de uma forma. Então a mamãe faz através da meditação, o pai faz através das orações. E assim nós nos comunicamos com essa força. E ele entendeu super bem, e ele navega por isso, ele encontra conforto nisso. Quantas pessoas têm a oportunidade de, dentro do espectro do autismo, de navegar, de encontrar confortos que são inerentes à história do desenvolvimento humano? As religiões surgiram em função disso, cientificamente falando, né? Da explicação do improvável, das maiores dores da humanidade. Então, isso é um fator de proteção, e nós trabalhamos isso, porque nós entendemos que isso é importante e que precisava dessa adaptação, não só de conteúdo acadêmico, mas de conteúdo religioso, de conteúdo de interpretações de coisas da vida, né? Nós não nos contentamos a ofertar respostas prontas ou respostas tipo é porque é assim. Quando você crescer, você vai entender. Porque nós estamos preparando ele para encontrar o conforto que a maioria das pessoas encontra naturalmente no seu desenvolvimento, mas que para a pessoa com autismo é muito difícil. Para proteger, talvez esse seja um grão de areia de algo que não tem sido feito. Essas adaptações, eu não estou falando só de espiritualidade, mas estou falando de outras questões, talvez que não tem sido feito para proporcionar uma melhor existência. E aí nós, junto com outros grãos de areia, nós nos esbarramos com essa grande rocha no caminho das pessoas com autismo. O que eu faço está justificado e essa é a minha visão, né? Eu aponto uma solução integradora no meu artigo, né? Da análise existencial, da logoterapia de Viktor Frankl. E aí eu vou falar um pouquinho de Viktor Frankl com vocês, se vocês me permitirem. Por que que eu gosto dele? Porque eu veementemente acredito que certas dores, que certas experiências, só quem sofreu no seu âmago pode falar, pode compartilhar, pode entender, né? Só quem passou fome, que sentiu a dor da fome, pode entender de forma profunda e verdadeira e vivenciar a real empatia, e não a simpatia, mas a real empatia da dor de quem sentiu fome ou sente fome, porque é um fenômeno único. Eu posso imaginar, eu posso me solidarizar, eu posso ter simpatia, tentar da melhor forma, mas tem certas dores, certos fenômenos que só quem experienciou de forma profunda, e Nietzsche defende isso, né, pode realmente compartilhar daquela experiência. E Viktor Frankl, isso é também uma coisa que eu acredito. E não falando que teorias de quem não vivenciou, não experienciou, tem pessoas, mentes maravilhosas, tudo isso é muito válido. Mas, subjetivamente falando, validar certas coisas, só quem experienciou, eu acredito que pode falar. Viktor Frankl era judeu. Ele não fala da religião dele nos seus livros e nos seus artigos. Mas ele fala de espiritualidade, e eu acho isso muito válido. E ele criou uma metodologia que está dentro da análise existencial que chama logoterapia. E aonde que surge a logoterapia? Ele era judeu, na Segunda Guerra Mundial, ele era um psiquiatra judeu, ele já tinha escrito e já vinha atuando com essa linha de tratamento e de acompanhamento dos seus pacientes, e ele foi capturado pelos alemães na Segunda Guerra e ele passou por 4 campos de concentração. E aí a Segunda Guerra acabou em setembro de 45. Em 46 ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo nos campos de concentração. Ele fala que no livro que ele levou, chegou a levar os manuscritos, mas que todos se perderam. Mas quando ele saiu, assim que ele foi liberto, ele começou a reescrever tudo o que ele lembrava e aí sintetizando as coisas que ele vivenciou nos campos de concentração. Então não tem como eu não levar em consideração
e acreditar, né, da pessoa que vivenciou um dos piores momentos da humanidade, uma das maiores atrocidades e sobreviveu a ela, e ele transformou isso em uma forma de entender a mente humana em situações de dificuldade e crise. Então, existe até algumas pessoas que fazem contraposição a outras teorias e falam, é válido, tem muita coisa. E Viktor Frankl também era uma pessoa que não tinha verdades absolutas. E ele mesmo falava que ele não poderia desconsiderar, e por isso ele transformou a logoterapia uma terapia aberta a se comunicar com outras abordagens. Ele falou, eu não posso desconsiderar o que as outras abordagens conquistaram de bom e tudo mais, mas as contraposições que algumas pessoas fazem é que os outros teóricos escreveram seus entendimentos no conforto dos seus consultórios, né? E que Viktor Frankl escreveu sob a pior faceta do ser humano, né? Sofrendo talvez o pior ou um dos piores acontecimentos da humanidade. E aí ele desenvolveu. E aí existem coisas maravilhosas que ele fala no livro dele, de como lidar com a dor. E uma das coisas que ele fala, e que eu levo muito em consideração no meu artigo, ele fala assim, que as pessoas que sobreviveram ao Holocausto não eram as pessoas mais fortes fisicamente, não eram as pessoas mais embrutecidas, mas eram as pessoas que tinham um porquê passar por tudo aquilo. E por isso que o livro chama Em Busca de Sentido. Até me arrepiei em falar. Mas é algo que ressoa com o que eu penso da vida, né? Porque nós precisamos de sentido. E nós temos que criar os nossos jovens com autismo com sentido. E adaptar a linguagem a cada fase, a cada momento e a cada nível de, de suporte. E não só de suporte, mas de entendimento de cada uma dessas crianças. Então é claro que um adulto de nível 3 de suporte com déficit do desenvolvimento intelectual, eu tenho que decifrar qual é a sua ferramenta de comunicação e como que eu conversaria com ele, como que eu traria essas questões à tona de forma simples mas de forma que o faça se sentir feliz, potente, né, da força de potência de Nietzsche, né, de forma que eu faça ele ser feliz com a sua própria existência. Eu acho que isso falta um pouco na abordagem comportamental, mas o que eu falo da técnica da ABA aqui e da TCC para adultos, que é incontestável os seus ganhos. Eu acho que eu falei isso nos 3 episódios e eu usei exatamente esta frase, né? A abordagem comportamental para o tratamento de pessoas com autismo, ela é incontestável os seus ganhos de a aquisição de autonomia. E essa é uma das grandes buscas pelos pais e é uma das grandes conquistas das pessoas que navegam com dificuldade, né? É ter condição de navegar com maior autonomia, né? E esse é o sonho também nosso como pais, e eu não contesto em momento algum. Eu só acredito que questões existenciais que podem ser usados dentro, inclusive, dos próprios reforçadores, né? E como motivador, porque em algum momento o meu filho falou para mim assim, pai, tudo bem, pai, eu vou na clínica e tudo mais, mas por que que eu... E talvez essa foi uma das viradas de chave, né? Por que que eu vou para a escola, aí eu saio da escola, eu vou para a clínica, aí eu saio da clínica, eu faço lição de casa, depois da lição de casa eu faço mais algumas coisas, porque nós estamos ainda, né? Sempre correndo atrás de autonomia, de superar dificuldades, né? Pensando no melhor para ele, é claro. Mas ele falou, mas meus amigos nenhum faz isso. Mesmo os que ficam na escola, eles não fazem tantas coisas assim. E é claro que a clínica era muito responsável, fazia tudo de uma forma amigável. Eu também o melhor possível, levando lanche, parando para brincar, parando em algum lugar, conversando e tudo mais. Mas aí eu tive que explicar para ele em algum momento que nós estávamos navegando em águas tortuosas e que a ideia era a gente aprender o máximo possível, mas que era muito importante que nós corremos atrás, e eu uso muito essa expressão com ele de superpoderes, que nós corremos atrás das nossas dificuldades. E eu também faço isso, e a mamãe também faz isso. Nós estamos tentando ser pessoas melhores todos os dias, né? Mas que nós temos os nossos superpoderes. E fazer entender que ele tem uma força de potência interna
é muito importante, né? E não trabalhar só as suas dificuldades. Então o meu filho, nós valorizamos muito as suas habilidades, né? As suas potencialidades e usamos isso como reforçador, como motivador. E aí eu faço muitas coisas em função disso porque eu vejo que é muito importante e eu não quero que é, ele cresça que passou a sua infância toda correndo atrás de prejuízos, né? Atrás de estímulos. E por mais que seja feito através da ludoterapia, né? Que tudo é feito de uma forma lúdica, de brincadeiras e tudo mais, mas ele tem autismo nível 1, ele tem percepção das coisas. Então, a clínica de forma muito responsável, até um elogio para clínicas que atuam sim, terapeutas que atuam sim, conforme ele foi adquirindo as suas autonomias, eles foram diminuindo as terapias e as quantidades de sessões, de horas, né? E sempre atuando dentro do que isso é uma coisa muito responsável que deve ser falado, porque em algum momento com a aquisição de habilidades e das métricas que são propostas, talvez seja um caminho também ir diminuindo e os pais irem fazendo a manutenção desses aprendizados e desses estímulos em casa, dentro da própria rotina da criança e inserindo outras questões, como esporte, que é como eu faço com meu filho, como esporte, como outras coisas, para ele ir navegando de uma forma mais autônoma. Então eu tenho 2 pontos para falar sobre isso, né? Sobre essa parte de você navegar com essa força de potência da criança estar. Então, a primeira é que meu filho em algum momento correu atrás da alfabetização e hoje ele navega muito bem na escola. Eu faço essa parte educacional com ele, com reforços de conteúdo acadêmico, né, com fragmentação e tudo mais, e de uma forma bem tranquila, mas eu faço. Então, além da lição de casa, ele faz um reforço escolar e ele vai super bem academicamente. Mas ele tem as suas potências, ele tem uma memória que é o superpoder dele, que tem que ser enaltecido o tempo todo. Então, eu vou enaltecer aqui para vocês, é claro. Então, eu falo para ele que ele tem um superpoder, que é a sua memória. E dentro desse seu superpoder, ele, de forma autodidata, inclusive, ele fala inglês fluente. Ele aprendeu inglês. Então, uma criança que poderia ter sido diagnosticada lá atrás com dislexia ou disgrafia, hoje é uma criança que, além de falar escrever e fazer cálculos na nossa língua, ele ainda faz a leitura, escreve e fala de forma fluente inglês. E ele aprendeu de forma autodidata. E mérito da minha esposa, que é ela que ensinou ele a decifrar, e ele aprendeu e sistematizou tão bem isso, que ele faz isso, inclusive fez sozinho com outra língua, né? Eu não consigo, eu não sei falar inglês. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma metodologia própria para aprender as coisas. Também aprendi como eu navego na sociedade, né? E de forma acadêmica e tudo mais. E tudo é muito repetitivo e muito desgastante. Para mim é muito difícil pensar e elaborar coisas em português e depois transformar isso em outra língua. E para mim é muito difícil mesmo. Então o que eu fiz? Até pensando em fazer ele navegar dentro das suas potências. Eu criei a minha própria metodologia de inglês para que eu aprendesse minimamente e está dando resultado. E quem é meu professor? Meu professor é o carinha que outrora estava sentado se sentindo talvez insuficiente em algum momento e ele apresentou isso. Hoje ele é o cara que me dá aula, é o meu filho. Então você imagina o quanto isso é gratificante para ele, né? Ele, em algum momento da vida, ele vai lembrar disso, que ele tem as suas qualidades, que elas são enaltecidas e que inclusive as suas habilidades, ele é o cara que ensina, ou que outrora estava ali, e o pai ensinando muitas coisas e tal, e direcionando e corrigindo. Também eu sou a pessoa que troco de papel com ele. Eu pego o meu caderninho e falo, filho, ajuda o pai com essa pronúncia, eu faço as minhas anotações, eu repito, eu tento colocar numa frase, e ele me corrige. Eu falo, obrigado, filho, você está ensinando o pai.
E o pai está aprendendo graças a você, você é um ótimo professor. E venhamos e convenhamos, se ele crescer e tomar gosto pela educação, nós já temos um potencial professor de inglês e uma pessoa que tinha dificuldades lá atrás de interpretação de símbolos, que poderia ser diagnosticado com dislexia ou disgrafia, poderá ser um professor de inglês. E maravilhoso! Será a realização da minha vida, meu filho, se integrar na sociedade de forma a ter uma profissão e ser autossuficiente e produtivo, né? Será meta cumprida de vida para mim, né? Como pai, né? Será muito satisfatório. Então eu coloco essa condição para estimular, principalmente porque de verdade o inglês ele não me faz falta nenhuma. Eu vivo uma vida muito simples e muito tranquila e eu gosto da vida que eu vivo, da forma que eu vivo, né? Mas eu tenho certeza que este funcionamento é muito mais terapêutico e potencializador para ele do que para mim, que estou recebendo a informação. Mas nós fazemos isso em função dessa solução integradora de potencializar e enaltecer as suas potências e fazer com que ele encontre um sentido na sua vida. Bom, eu acho que esse é um bom exemplo. Eu tenho um outro exemplo da clínica de um jovem de 17 anos que ele conversa muito comigo, eu gosto muito de conversar com ele na clínica. E ele tem autismo de nível de suporte 1 também, mas com bastante dificuldade de socialização e muita rigidez cognitiva. E ele sempre vem conversar comigo sobre suas ilhas de interesse, né? Sobre o seu hiperfoco, ele gosta muito de mangá e tudo mais. E aí eu falo com ele sobre essas questões de superpoderes que está totalmente atrelado. E outro dia eu falei para ele, fulano, você... Tudo bem, tá me mostrando o personagem tal, superpoder Y, X, Z, mas qual é o seu superpoder? Para poder entender ele, talvez uma pergunta que talvez ninguém tenha falado, e superpoder também é uma das questões que está muito no vocabulário dele, por questões do seu hiperfoco. E ele falou, meu superpoder é a criatividade, tio. E ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel todo amassado, escrito a lápis, uma série de características de um superpoder, como tinha tudo a ver com o que eu falei e com o que a gente conversava. Ele falou, tio, eu tenho esse superpoder escrito aqui, e ele leu e falou, no mangá tal, que eu não lembro o nome, o nome era muito complexo em inglês, ele falou, no mangá tal, o personagem mais forte é o fulano, e ele tem um superpoder soberano, supremo. Só que eu vejo falhas nesse superpoder. Se o personagem X e Y se unissem com os seus poderes, eles conseguiriam entrar nessa falha. E nessa falha ele venceria. Mas ninguém vê isso, mas eu vejo, eu sei que isso poderia acontecer. Então eu crio o superpoder Z, e com esse poder, ele teria as mesmas características desse poder supremo, mas ainda fecharia as falhas que está presente. Eu falei, que maravilhoso e tal. E conversamos sobre isso. E conclusão. Aí nós desenvolvemos nossas conversas. E eu também tive mais uma conversa recente. Uma qualidade técnica de computação. E ele relatou que ele gostaria muito de trabalhar com TI. E ele conhece muito de computador. Muito de computador. Sabe muita coisa. Já quase botou fogo na casa, mexendo na fonte de um computador e fechando um curto e etc. Pois ele estava adaptando um plug do sistema de alimentação de uma impressora no plug no sistema de alimentação do computador, e aí trocou os fios quando ele conectou na placa-mãe para abastecer a placa-mãe, e muito superficialmente, mas eu entendo um pouco, cheguei a montar na minha adolescência alguns computadores, e aí eu consigo conversar e navegar bem com ele, porque eu gosto de coisas profundas e técnicas também. E ele falou que aí ele fechou um curto, e aí a mãe dele brigou com ele, não deixou mais ele navegar pelas placas de computador. E ele falou que ele tem vontade. Então, é um jovem que tem um potencial maravilhoso, que na sua fase adulta e já na adolescência, com as adaptações necessárias, tem um potencial maravilhoso na área de computação, na área de manutenção de computador, na área de tecnologia, no geral. E quando eu conversei com ele sobre os superpoderes, me ficou muito claro que eu falei assim,
poxa, meu, uma mente dessa poderia estar integrada num grupo que atua nessa produção de mangá, e mesmo que ele só gerenciasse e coordenasse e fizesse sugestões das partes teóricas de poderes, de cruzamento de poderes do personagem tal, das falhas, isso seria maravilhoso, quanto não acrescentaria na produção, né? Na edição de uma revista, de uma história dessa complexidade, né? Onde tudo é muito interligado por não só por episódio, mas por temporadas e etc. O quanto esse jovem não tem a acrescentar, né? Com as devidas adaptações sociais e integrar. E eu não sei se é o caso, porque eu não sou terapeuta dele, mas talvez pudesse ser um jovem que estivesse só passando a sua adolescência correndo atrás de habilidades e talvez não sendo potencializado da forma do potencial magnífico, inclusive superior ao que a maioria das pessoas tem nesse sentido, nessas áreas de habilidade, né? Então, poderia ser uma mente brilhante, maravilhosa, atuando em favor de produção de coisas para nós, né? Para a humanidade. E quantas outras não estão aí, né? Com as suas dificuldades de suporte, com suas dificuldades de navegar, mas vendo e idealizando coisas acima da média, né? E às vezes por falta de oportunidade de integração, do suporte necessário, talvez essas pessoas estejam fora do mercado de trabalho, do mercado de produção, e aí esses pensamentos estão se perdendo, e quem está perdendo é a humanidade, né? Tá bom? Então eu penso neste tipo de abordagem, visando estimular fatores de proteção, visando proporcionar que as pessoas naveguem com maior estrutura, como está aqui nesta parte da apresentação, com maior estrutura da análise comportamental, levando em consideração os incontestáveis, as incontestáveis conquistas do sistema da abordagem comportamental, mas trazendo o porquê de ressignificar essas ilhas de habilidade, de mostrar para essa pessoa suas forças de potência, de validar a sua existência, né? Trazer sentido para a vida desta pessoa com autismo, tá bom? E a ideia final é diminuir os rótulos, né? Com tantos diagnósticos comórbidos, né? Fazendo com que a pessoa cresça sob uma ótica de rótulos de dificuldades, de nome para todas as suas dificuldades e talvez nenhum nome para as suas habilidades e as suas potencialidades, tá bom? Pedindo a ética profissional, né? Como eu disse, que talvez a minha visão, estritamente no que eu acredito, talvez seja comercialmente inviável, mas nós podemos chegar num meio termo e também não ter uma visão só focada para a produção comercial e focada para a existência. E aí nós teríamos talvez a linha terapêutica e o profissional ético perfeito, né? Visando as suas conquistas, mas maximizando o máximo a sua, sendo redundante, né? Maximizando o máximo a sua produção terapêutica, o seu desenvolvimento dos seus pacientes, tá bom? E a aceitação incondicional de Carl Rogers, que é um humanista, né? E o existencialismo está dentro do humanismo, né? O existencialismo é o humanismo, né? O livro de Sartre, quando ele fala que nós devemos aceitar as pessoas como elas são e assim nós produzimos mudanças, né? E fico à disposição de todos mais uma vez com a minha visão, compartilho com os pais, com as famílias, com as pessoas que vivenciam o autismo. Pretendo gravar mais vídeos falando mais coisas a respeito desta minha visão, talvez única ou diferenciada, pelo menos, né? Mas eu acho que
que isso que é muito importante terapeuticamente, nós entendemos, e para as próprias pessoas com autismo, né? Que a psicologia chama isso de psicoeducação, né? Você entender o que é importante para você e para você ir direcionando os acontecimentos em função disso e os seus pensamentos e a sua própria, o seu próprio direcionamento de vida, tá bom? Fico à disposição. E mais uma vez seguimos estudando. Muito obrigado quem chegou até aqui. É uma honra poder estar compartilhando as coisas que eu penso, as coisas que eu vivencio e as coisas que eu estudei com tanto amor, com tanto esforço e tanta profundidade. Tá bom? É uma honra para mim poder estar compartilhando isso com o mundo. Obrigado, gente. Fico à disposição.